Descubra famosos que deixaram os testamentos mais chocantes em vida, com surpresas milionárias para pessoas ou coisas completamente inesperadas. Ayrton Senna, ícone brasileiro da Fórmula 1, não apenas deixou um legado de vitórias, mas também surpreendeu com seu testamento feito em vida, que foi bastante polêmico por conta de um detalhe. A decisão do piloto causou controvérsias ao deixar a própria mãe de fora e colocar um amigo misterioso que levaria a maior parte. De acordo com a Folha de São Paulo, os valores impressionam: 80 bilhões de liras, equivalente a 43,28 milhões de reais para Milton e Leonardo, e 40 bilhões de liras, cerca de 21 milhões de reais para esse amigo enigmático. O mais surpreendente: a mãe Neide e a irmã Viviane não teriam recebido nada. Porém, mesmo com a mãe de fora, ela recebeu cerca de 50% por conta da legislação brasileira. Atualmente, os valores arrecadados com o legado do piloto são divididos entre a família e causas filantrópicas, como o Instituto Ayrton Senna. Zezé de Camargo. O cantor sertanejo foi recentemente criticado por seus próprios filhos por tomar decisões controversas sobre a divisão de seus bens. Algo inesperado chamou a atenção com a chegada de um novo filho, fruto de seu atual casamento. A discussão sobre como a sua fortuna será dividida entre os herdeiros veio à tona. Os filhos Vanessa e Igor chegaram a expressar publicamente sua insatisfação, indicando que as decisões do pai poderiam causar desentendimentos familiares no futuro. Zezé, porém, defende que está apenas garantindo o bem-estar de todos os envolvidos. Atualmente, a fortuna do cantor está aproximadamente em 200 milhões de reais, divididos entre fazendas, propriedades, criação de gado, venda de álbuns, shows e produções cinematográficas. De acordo com a lei, a esposa do cantor terá direito a 50% do que ele possui, além da mansão que eles moraram juntos em vida, enquanto a outra metade é destinada aos filhos e aos outros herdeiros da escolha do cantor. Jô Soares, um dos maiores comunicadores do Brasil, não tinha filhos vivos nem herdeiros para deixar um patrimônio estimado em 50 milhões de reais. Importante saber que uma alteração foi feita no testamento exatamente um mês antes da partida de Jô. Será que ele pressentiu algo? Qual o motivo de uma mudança bem nos últimos momentos? A divisão de tudo foi feita de forma curiosa, já que Jô separou uma grande parte de tudo para presentear uma amiga muito especial. Jô deixou 80% de sua fortuna para Flávia, sua ex-mulher, que atualmente namora a cantora Zélia Duncan. Outros 10% foram destinados a 4 funcionários que trabalharam por anos em seu famoso duplex na Avenida Higienópolis, em São Paulo. Enquanto os últimos 10% ficaram para uma amiga do apresentador. Além disso, uma parte foi destinada a instituições de caridade que cuidam do autismo. Até os dias de hoje, o testamento de Jô não foi contestado por ninguém na justiça e a vontade do apresentador segue sendo cumprida. Beatriz Segal, conhecida por sua interpretação de Odete Roitman, a grande atriz fez uma escolha inusitada.
deixou sua herança para seu motorista. Beatriz destinou parte de seu patrimônio a Adilson Ricardo Leite, que esteve ao seu lado por mais de 15 anos, incluindo um carro 0 km, completo com todos os equipamentos, e uma quantia em dinheiro a ser definida pelos 3 filhos dela. A atriz havia deixado claro que gostaria que metade da herança fosse ao motorista. Entre o patrimônio estimado de 20 milhões de reais, havia quadros, joias e objetos pessoais valiosos. Os filhos da atriz cumpriram com o desejo da mãe, e o motorista foi um dos grandes beneficiados na partilha de bens. John Lennon. O astro dos Beatles deixou uma história intrigante quando se trata de sua herança. No testamento, o cantor não deixou nenhum item pessoal para seu filho Julian, que recebeu apenas um fundo fiduciário de 50 mil libras, aproximadamente 350 mil reais. Porém, o valor do patrimônio de John Lennon na época era de 220 milhões de libras, mais de 1 bilhão de reais. O primogênito não ficou com quase nada da fortuna, e o restante foi para a esposa, Yoko Ono, e o filho que tiveram juntos, Sean. Frustrado, Julian teria iniciado uma disputa judicial em 1996, mas desistiu, afirmando que não queria arrastar o processo por anos, nem expor a vida privada dele ou de Sean. Mesmo após anos de sua partida, John Lennon continua faturando com as reproduções de suas músicas. O valor chega a ser milionário e é pago anualmente para a família dele. Pelé, o eterno rei do futebol, deixou um legado que vai além dos campos e uma herança estimada em 78 milhões de reais. A divisão desse império chama a atenção por conta de um detalhe bastante impressionante. Vale lembrar que o patrimônio está dividido entre mansões, carros, aplicações financeiras e ganhos de publicidade ainda feitas mesmo com a partida do jogador. Do total, 30% foram destinadas à esposa, Márcia Aoki Nascimento, enquanto 5% foram reservados para José Fornos Rodrigues, o Pepito, seu amigo e testamenteiro. Os outros 60% foram divididos entre seus 7 filhos e sua enteada, com 10% destinados aos filhos de Sandra Regina, sua filha que faleceu em 2006 e não foi reconhecida por ele em vida. Detalhe emocionante: Pelé incluiu no testamento a realização de um teste de DNA para comprovar uma possível nova filha. Até o momento não foram mencionados mais detalhes, porém aguardamos a reviravolta. Roberto Marinho, fundador do maior império de comunicação do Brasil, deixou uma divisão de bens impressionante quando ainda estava vivo. Seus 3 filhos, Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto, assumiram o comando do Grupo Globo. E cada um acumula, segundo a Forbes, uma fortuna de 2 bilhões de dólares, cerca de 10,3 bilhões de reais. A próxima geração também está garantida. Os 12 netos de Roberto Marinho deverão herdar, em média, 2,5 bilhões de reais cada um. E esse valor pode crescer ainda mais caso a família decida um dia vender a emissora e outras empresas do grupo. Sem dúvidas, uma das maiores divisões de bens já feitas na história por conta de seu valor astronômico. Os herdeiros seguem gerindo a fortuna. E hoje em dia,
A marca Globo é a 34ª mais valiosa do Brasil. Aguinaldo Timóteo. O cantor chocou ao incluir uma afilhada como principal beneficiária de sua herança de 30 milhões de reais ao lado de familiares. A decisão gerou brigas judiciais, mas revelou o carinho que ele tinha por ela. O documento deixado pelo artista determina que 50% de seus bens, incluindo 3 apartamentos no Rio de Janeiro, uma pizzaria, um apartamento em São Paulo e uma mansão avaliada em 16 milhões de reais, sejam destinados a Kate, sua filha adotiva de 15 anos. Os outros 50 devem ser divididos entre os familiares. Além disso, 75% dos lucros de sua discografia também ficarão com Kate. A decisão não agradou nem um pouco os outros filhos do cantor, que terão que dividir entre eles metade, enquanto a caçula adotiva fica com a outra metade somente para ela. Um dos argumentos usados para tal decisão é de que os outros herdeiros do cantor já tinham mais de 70 anos, enquanto Kate não tinha como se sustentar sozinha por ser menor de idade. A disputa ainda não teve um desfecho, e a vontade do cantor aguarda ser cumprida. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, com a fortuna estimada em 107 bilhões de dólares, tomou uma decisão surpreendente sobre sua herança. 99% de sua fortuna será destinada à Fundação Bill e Melinda Gates, deixando apenas 1% para seus 3 filhos, Jennifer, Harry e Phoebe. Um segredo revelado há pouco tempo mostrou o motivo disso. Mas é importante saber que a fundação criada por Bill Gates e sua ex-esposa já investiu mais de 53 bilhões de dólares em projetos filantrópicos, combatendo desigualdade e mudanças climáticas, sendo considerada o 4º filho do bilionário. Cada um dos filhos receberá apenas 10 milhões de dólares. Cerca de 0,01% do patrimônio total. Gates acredita que grandes fortunas podem ser prejudiciais, afirmando que é um desserviço para as crianças ter enormes somas de riqueza. A decisão dele deixou muitas pessoas chocadas, enquanto outra grande parte aplaude a atitude do bilionário da computação. Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2022, o patrimônio declarado do presidente Lula somava 7,4 milhões de reais, divididos entre imóveis, automóveis, participações em empresas, investimentos e depósitos bancários. Entre os imóveis estão 3 apartamentos, 3 terrenos e uma construção de R$ 246.918,82. Lula também possuía 2 veículos avaliados em R$ 48.475,85 A maior parte de sua fortuna estava em aplicação, somando 5,57 milhões de reais. Ele também tinha créditos de empréstimos de R$ 250 mil, aplicações em renda fixa de R$ 187.744,81 e depósitos bancários variados. É importante lembrar que o patrimônio do presidente foi construído através de sua carreira na política e de palestras e eventos que participou durante os anos fora de mandato. Todos os valores informados foram declarados no Superior Tribunal Eleitoral. Lula é pai de 5 filhos: Lurian, Fábio Luiz Lulinha, Sandro Luiz, Marcos Cláudio e Luiz Cláudio.
O presidente também é avô de 7 netos. E apesar de não ter nenhum testamento público, o patrimônio deverá ser dividido entre a esposa Janja Lula da Silva e os filhos. Me conta nos comentários qual testamento que você achou mais chocante. Escreva também a cidade de onde você está falando. E se quiser saber mais sobre a vida dos famosos, é só clicar no vídeo que tá aparecendo pra você aí na tela.